Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui então em Atos capítulo 4, verso 23 até o 31, que vai ser o nosso trecho separado. A igreja que acabamos de ler, que a gente chama de primitiva, pelo cuidado de dizer que ela foi a primeira e não porque ela era menos evoluída, mas porque ela é a igreja que o nosso Senhor fundou e é a igreja apostólica, e chamamos esse termo de igreja primitiva. Ele é comumente usado em livros teológicos e até em explicações e em pregações. Portanto, ele nada deprecia o organismo vivo que era a igreja e a doutrina da igreja. Pelo contrário, nós estamos firmados nessa doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos profetas, dos apóstolos. Então não temos nenhuma dúvida de que esse termo primitivo em nada tem a ver com uma igreja menos do que a igreja que o Senhor traz aqui hoje, essa noite. Mas, apesar de termos esse apreço pela igreja primitiva, eu gostaria de dizer para os irmãos que nem sempre a expressão externa dessa igreja esteve tão bem assim. Eu poderia, por exemplo, trazer aos irmãos uma memória que pode encaminhar o nosso entendimento inicial com algumas tristezas, como a igreja medieval e a igreja católica medieval, para ser mais preciso, era aquilo que mais se expressava em termos de cristianismo. Isso durou 1.200, 1.500 anos até a Reforma Protestante, e apesar de não considerar que foi um período que a gente possa chamar de Idade das Trevas, eu acho que isso é um uso excessivo de uma linguagem de julgamento, teve suas vitórias, houve o surgimento de várias percepções cristãs importantes, as próprias universidades aconteceram na Europa da Idade Média, 1100, 1200, mas ainda assim foi um período muito complicado para a igreja. E por que foi tão complicado assim? Porque a igreja medieval, ela fazia uso de duas prerrogativas, e aí eu vou usar a expressão, para fazer igreja. A igreja medieval, a igreja católica europeia medieval, ela fazia uso de um completo desconhecimento doutrinário dos fiéis, que era notório pelo fato de não conseguirem nem mesmo esboçar muitas vezes uma reação contrária ao ensinamento dado, porque aos poucos a igreja medieval ela foi sendo afastada do contato com a Escritura. Logo, ela passou a ser uma igreja ignorante às Escrituras. E tudo que lhes era proposto era aceito, e quando era controverso ao extremo, mortes às vezes eram a resposta da igreja daquele tempo. A igreja medieval, então, para buscar unidade, usava como prerrogativa a violência. Mas, incrivelmente, a igreja medieval também usava uma percepção de igreja correta. Olha que coisa. Se, pelo um lado, ela deixava ignorante a sua membresia, os seus fiéis, lá do século VII até o século XV, XVI, por um outro, ela também cumpria o papel de igreja. Mas como assim? Ela realizava todas as realidades em si mesma, tais como o batizado de uma criança, era na igreja. O casamento, era na igreja. E morreu, velório na igreja, e enterro, não tinha cemitério, no chão da igreja, exatamente onde estava lá o lugar da missa, ao ponto de algumas vezes eles terem que jogar alecrim ou plantinhas cheirosas no chão, para enquanto as pessoas entravam na missa, aquele cheiro cortar um pouco a putrefação dos corpos. E quem fosse enterrado mais perto do altar é porque realmente ou tinha mais grana, e aí temos problemas com corrupção na igreja, ou tinha de fato uma relevância para aquela localidade, para aquela realidade social. A igreja era o núcleo espiritual e social daquelas pessoas. Elas entendiam que alguém, quando estava de fato com aliança com Deus, estava vindo às missas. Olha que interessante. Alguém que estava de fato ligado àquela comunidade, àquela paróquia, era alguém que estava comprometido com as atividades da paróquia. E quando alguém se afastava, eles logo percebiam que essa pessoa tem um problema com a igreja. Incrivelmente, apesar de nós hoje estarmos acostumados com uma ideia um pouco mais distante de igreja, a igreja medieval cultivava a ignorância dos fiéis com um aspecto correto.
que é a igreja como núcleo vital, expressivo, social, cristológico, didático, formativo para cada um de nós. Então, o que eu quero dizer e por que eu quero dizer essas coisas é que quando você falava de igreja com alguém naquela época, naquele período, as pessoas falavam com muito respeito. Nossa, não fale isso não, rapaz, a gente está até perto da igreja. Eu sei que você pode levar isso para o legalismo, mas ela olhava aquilo com um ar de sacralidade, você está entendendo? Era sacro, era reverente. Nossa, você não vai fazer isso aqui dentro da igreja. Para você ter uma ideia, algumas pessoas, criminosos, com desespero, roubou alguma coisa e se escondia onde? No prédio da igreja. Agora você já está vendo que a igreja não era isso, mas um prédio. Então ele se escondia lá, mas eles tinham respeito. A igreja, a doutrina de ser igreja no tocante a fazer parte daquela comunidade, ela é ensinada de pai para os filhos. Porque quando você crescer, quando você estiver na catequese, quando você estiver fazendo crisma, olha que interessante, a igreja era um legado de pai para filho. O pai não imaginava que o filho ia ficar fora da igreja. A igreja era tão respeitada que o padre era visto como uma figura pública e de expressão pública, até para decisões que não cabiam, talvez um eixo espiritual, se é que a gente pode dicotomizar assim. Nós vamos chamar o padre para ver se ele entende isso. O padre não era aquele cara que ia orar ou rezar, mas ele era para tudo, porque, sabe, ele era uma voz de Deus, boca de Deus. Então, se ele é boca de Deus, ele tem resposta para muitas coisas, porque Deus fala com ele, então Deus fala de muitas coisas. Essa realidade medieval da igreja no centro, do padre como uma expressão fiel da voz de Deus, do legado dos filhos recebidos dos pais e sua relação com a igreja, e até mesmo aquela frase, sabe aquela frase clássica dos católicos? Não há salvação fora da Santa Igreja Católica. O problema disso aí é que eles diziam assim: não há salvação fora da Santa Igreja Católica Romana. O romano complicava. A gente sabe que ninguém nesse mundo vai ser salvo se não fizer parte da igreja, porque a lógica é ser salvo para compor a igreja. Mas a Igreja Católica, é claro, com um aspecto de nação, de terras, estendeu a palavra romana, o que trouxe malefícios incríveis nessa união do Estado com a igreja. Eu acredito que alguns conheçam, outros nem tanto, mas a gente entende quando diz o seguinte: a igreja se juntou e virou igreja país, Papa presidente. E essa realidade, que até hoje é a realidade católica, o Papa, ele é o líder do Vaticano, é uma realidade que impede que os fiéis vão além dessa relação que nós falamos da Idade Média. E eu poderia dizer aqui, terminando esse prólogo, que até mesmo aquela relação da Idade Média se perdeu. É difícil achar um católico fiel, é difícil achar um católico fervoroso, um católico que vai à missa todo domingo, que participa da quaresma. É difícil pra caramba, que os filhos estão todos na catequese, está todo mundo fazendo crisma, é muito difícil, é difícil hoje, mas é difícil também porque tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica acabaram assumindo um papel meramente, olha a palavra, espiritual. O que isso quer dizer meramente espiritual? Espiritual não é coisa muito séria? É muito sério, e é tão sério que deveria ser sobre todas as coisas. Família deveria ser um assunto espiritual, dinheiro deveria ser um assunto espiritual, pessoas e amigos, e relações e faculdade, tudo deveria ser um assunto espiritual. E a igreja assumiu um aspecto espiritual externo a todas essas coisas. O capítulo que você está lendo comigo, exatamente no verso 23, vai dizer que Pedro e João foram soltos. O capítulo que nós estamos trabalhando remonta à ideia de que Pedro e João subiam para o templo para orar. Você lembra disso? E quando eles estavam lá, indo para orar, um homem paralítico, coxo, enfim, um homem que não podia andar, pediu-lhe dinheiro. Eles disseram: não tenho prata nem ouro, que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. Quando ele levanta, eles entram louvando ao Senhor no templo, aquela algazarra. Pedro, muito habilmente, consegue conduzir um discurso cheio de Espírito Santo. Eles são presos, mais algumas 1000 almas se somam, mas eles são presos, levados ao Sinédrio.
que eram mais de 71, né? 70 mais o sumo sacerdote, muita gente olhando para eles, e eles dão um testemunho, como a gente viu, um testemunho vigoroso semana passada, um testemunho vital, e o testemunho é tão forte, e o coxo está lá, andando agora, que os homens do Sinédrio se veem numa situação tal que vão fazer o que com esse cara? Olha, só não anuncia o nome de Jesus não, e soltam eles. Eles estavam no Sinédrio tal como Jesus também esteve, então eles tinham consciência que poderiam ter o mesmo fim de Jesus, a morte, mas anunciaram ousadamente e mantiveram firme o testemunho. Foram soltos, e é aí que a gente está. O verso 23 vai dizer que uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, os seus, em algumas versões, e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que você faz depois de ser preso pelo nome de Jesus não é ir para casa refrescar a cabeça, não é ir para casa e falar, ufa, dessa eu me livrei, procurar um lugar mais distante, afinal foram ameaçados, né? Eles foram para a igreja. Eles voltaram exatamente para aqueles a qual foram ditos, não se reúnam com esse, não falem nesse nome, não se reúnam com esses. Eles foram na direção da igreja. Se nós podemos perceber essa realidade, a gente pode construir sem nenhuma conjectura de que a centralidade da alegria de se expor algo era na igreja. Olha, fomos soltos. Se você recuar um pouquinho só comigo no capítulo 2, você vai ver que isso não era uma novidade para eles. O 2,44 2,44 diz assim, ó: todos os que criam estavam o quê? Juntos e tinham tudo em comum. O 46 do mesmo capítulo diz: diariamente perseveraram o quê? Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É uma igreja que andava junta, que comia junta, que orava junta. Eu pergunto para você, quando isso vem daqui para nós nas escrituras, isso nos remete como igreja? É retórica, mas é para cada um. É a minha realidade enquanto igreja, não porque eu sou igreja, mas eu com vocês somos igreja. É nossa realidade. Vivemos juntos ou separados? Andamos juntos ou separados? Quando tenho alegrias, são juntos com vocês? Quando tenho tristeza, choro com quem? A temática hoje é igreja. E de que modo essa oração fervorosa que nós vamos estudar já nos traz a consequência imediata de que igreja pode ser mais do que estamos vivendo. Menos do que está escrito aqui? Não. Para muitas pessoas, o desafio de ser igreja é ter de lutar contra toda uma construção de igreja. Igreja é o quê? O lugar do culto. Igreja é onde eu boto meu filho para ele pelo menos não estar no mundo. Acho que você já ouviu essa frase. Pelo menos não está por aí no baile. Olha o que igreja vira com uma frase dessa. Quase uma espécie de lugar de desintoxicação, né? Pelo menos ele não está lá fumando. Pelo menos ele foi para a igreja. Ah, está namorando, tem 12 anos. Pelo menos a menina é da igreja. Mas tem 12 anos, mas ela é da igreja. A igreja parece que é uma espécie de realidade onde pelo menos está na igreja, sabe? Não está tão ruim assim. Podia ser pior, ele podia ser assaltante, ele podia ser um drogado por aí, mas ele está na igreja. Ufa! E o que mais que você pode dizer sobre isso? Não, pelo menos ele está na igreja. A igreja então se tornou um pelo menos. A igreja ficou reduzida a menos mal. Passamos a falar irmãos porque é convencional, ao invés de ser de fato a realidade de sangue de Cristo correndo nas nossas veias. E aí, se é o sangue de Cristo, a gente devia se tratar como família. E família anda junto. Você deve ter família. E você deve saber que, de fato, quando você volta para casa, você dorme lá com a sua família, tá? E essa realidade de junto, de cortar o pão, comer
Isso nos questiona. E é para questionar mesmo. Das duas, uma. Ou a gente pega esse modelo de igreja aqui e fala que ele foi para aquele tempo, mas aí corre o risco de homossexualidade proibida ser para aquele tempo também. Casamento de Efésios capítulo 5 ser para aquele tempo também. Proibição do divórcio também ser para aquele tempo. A gente vai ter que usar para aquele tempo para muita coisa. Ou a gente assume a igreja primitiva para comparar a nossa igreja com a dela. E aquilo que o Senhor nos mostrar que falta, vai ter que voltar para o lugar. Logo, a primeira realidade que eu quero trazer é: a igreja, para eles, não era um local de culto. A igreja não era um prédio. Preste atenção, a igreja era a realidade palpável do corpo de Cristo. Quando Paulo trabalha a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo, quando Pedro e João voltam para os irmãos, eles voltam para se alegrar com o corpo de Cristo. Essa palavra, ou essa expressão corpo de Cristo ser usada, ela deveria nos trazer a compreensão de que quando eu não me relaciono com esse corpo com proximidade, eu não sou corpo. Você já viu um braço andando longe do tronco da perna? Por mais que você possa achar engraçado, e é com dedão e com olho que Paulo usa as expressões em 1 Coríntios. O dedo é menos importante. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando vamos estar com os irmãos, vamos estar com Cristo reunido. Isso precisa ficar claro para nós. Sabe quem está aqui no meio da igreja? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Pedro e João voltam, não é só para os irmãos que ele volta. Ele volta para aquela clássica expressão do Senhor, né? Quando estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, eu estou aí com vocês. Jesus está aqui com a gente essa noite. E a gente não podia estar em outro lugar, senão com Jesus. Por isso, qualquer tentativa de dizer: puxa vida, quinta-feira à noite, poxa vida, domingo à noite, dá uma folga. Tem gente que faz isso. Dá uma folga para quem? Eu quero estar no corpo, cara. Eu quero estar com Jesus, porque Ele escolheu que o corpo dele seria expresso em indivíduos e pessoas que só são um corpo juntas, separada não. Ninguém é igreja num cantinho dentro de casa lendo a Bíblia. A gente é igreja quando 2 ou mais. E essa realidade é muito evidente. Faziam tudo juntos, oravam juntos, comiam juntos. Então o máximo de, brincando com a juntos, nunca é demais, porque estamos juntos por causa de Jesus, que nos disse que isso seria corpo dele. Então, nesse primeiro aspecto, eu gostaria de perguntar o quanto estar com os irmãos representa para você estar com Jesus. O quantas vezes você pensou que tinha um irmão aqui, um outro aqui, e você chegou e vocês abriram um trecho e sem perceber, talvez sem ter a consciência naquele momento, quem estava ali era o quarto homem da fornalha. E ele não fez alardes, ele não balançou o teto, ele não botou a mão no ombro e você sentiu, mas a promessa dele de estar ali estava se cumprindo. Dificilmente pensamos assim porque fomos infelizmente acostumados com uma visão depreciativa, preconceituosa, distante, fria, vazia, que não é a igreja. A igreja é onde eu choro, é onde eu rio, é onde eu estou orando porque tem alguém preso, em nome de Jesus, é quando ela é solta, ela está doida, precisa tomar um banho, porque a cadeia pública era terrível. Eu vou para a igreja, sujo assim mesmo, mas eu vou lá falar: olha, vamos, estou alegre. E isso, apesar de distante do nosso tempo, é perto da Bíblia. Então, você pode até pensar assim: puxa, mas é tão diferente do que eu vivo, é tão diferente de onde eu comecei a minha fé, é tão diferente de onde eu estou. Eu não me importo com o que você pensa, eu me importo nesse momento
em questionar a mim mesmo e cada um a si mesmo sobre sua visão de igreja, sua real visão de igreja. Passando um pouco à frente, eu vou entrar numa perspectiva onde John Stott, em Marcas de uma Igreja Viva, se não me falha a memória, um livro pequeno, mas muito interessante, John Stott, ele traz-nos uma ideia muito específica, mas ao mesmo tempo simples, mas tão... sobre o fato de que a igreja é muito especial também pelo fato de que ela está entre dois mundos, por assim dizer. Não sei quantos vocês percebem aberturas das cartas de Paulo, elas sempre trazem coisas relevantes. Às vezes a gente pensa que é só um boas-vindas, mas elas trazem coisas relevantes. Na carta aos Coríntios, Paulo abre e fala assim, ó, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Legal, onde é que está a igreja de Deus? Em Corinto. Mas em Tessalônica ele já não faz isso. Em Tessalônica ele fala assim, a igreja dos Tessalonicenses é em Deus. Peraí, está onde ela? Está em Tessalônica ou está em Deus? A igreja, ela é maravilhosa porque ela está, ao mesmo tempo que ela está no céu, ela está na terra. Quando nós estamos na igreja, nós temos a possibilidade tanto de viver, e aí a palavra mundo sem nenhum sentido negativo, a palavra mundo aqui vai entrar como realidade. A igreja tanto é viver o mundo quanto viver o céu. A igreja traz essa condição, e John Stott vai dizer que esse maravilhoso equilíbrio da igreja não pode ser encontrado em mais nenhum lugar, em mais nenhuma empresa, por mais legal que seja para você trabalhar, uma faculdade que você goste, nenhuma delas pode dizer assim, eu estou aqui vivendo o céu e a terra. Impossível. Isso só é possível na igreja. Só na igreja você encontra os dois mundos, um dialogando com o outro, e mais, em equilíbrio, chega a ser maravilhoso. É na igreja, e aí eu prolongando a própria fala do John Stott, na igreja, preste atenção, eu conheço o mundo, está vendo? A igreja eu conheço o mundo sem me secularizar, e eu conheço Deus sem me alienar do mundo. Muitas vezes pessoas que, e aí John Stott realça monastério, você deve conhecer essa expressão, né? O monge, né? O monge ele está tão dentro da igreja que ele está fora do mundo, ele acha que ele está tão em Deus que ele está fora do mundo. E tem aquele camarada que sabe que ele está tão em Deus que ele não precisa da igreja, está secularizado. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ficar me ligando a irmãos, não. Deus sabe do meu coração. É interessante então, a igreja é o lugar, repito, onde você está no mundo sem se secularizar, e você está em Deus sem se alienar. Só na igreja isso é possível, esse equilíbrio. Nós, mais uma frase importante aí, nós não fomos chamados para nos confundir com o mundo, mas também não fomos chamados para nos excluir do mundo. E só a igreja de Jesus, a gente vai ver isso no texto, consegue trabalhar isso equilibradamente. Ela está no céu, mas ela também está na terra. Ela está em Deus, mas ela também está em Corinto. E é importante nós observarmos isso. Entrando no verso 24 do capítulo 4, o verso 24 do capítulo 4 nos dá um passo à frente na orientação, porque o verso 24 prepara aquilo que será uma oração. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nesse pequeno pedaço, nós temos algo que eu gostaria de chamar de oração na dimensão de Deus. É uma oração que agradece por aquilo que Deus é.
Que maravilha! Ele realça o aspecto da oração, deixando claro de que o primeiro agradecimento do coração dele é Deus ser quem Deus é e ter feito o que ele fez. Ele não começa nem com a prisão nem com a soltura, mas ele começa declarando em sua oração toda a majestade de Deus na pessoa de Deus, na criação e obra de Deus. E é importante ressaltar também que essa oração não é de Pedro e nem de João. Essa oração deve ter sido feita por um membro da igreja ou membros da igreja e ser aglutinada em uma oração apenas. Mas ela não é de Pedro e João. Toda vez que Atos realça uma oração e ela tem dono, ela tem nome, mas aqui não tem. Essa é uma oração da igreja. Essa é uma oração de agradecimento pela chegada de Pedro e João. E a chegada de Pedro e João ilesos é muito significativa. Repare o verso 24: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. 24, parte B. Ele adora quem Deus é e louva o que ele faz. Adoração sempre é a quem Deus é e louvor ao que Deus faz. Se você inverter isso, vai dar errado. Adorar o que Deus faz não vai dar certo, porque você vai acabar se tornando um idólatra das bênçãos de Deus. Eu adorei o que Deus faz. E louvar quem Deus é complicado, porque nem sempre você percebe o louvor. Vou te dar um exemplo. Nem sempre você consegue ver o que Deus está fazendo. Então, se todas as vezes que você tiver que louvar a Deus pelo que Ele está fazendo, adorar a Deus pelo que Ele está fazendo, você vai ficar olhando, o que Deus está fazendo agora? A gente adora a Deus, sua personalidade, suas perfeições, suas características. A gente adora Deus e louva o que Ele fez. Inverter isso gera idolatria na cabeça do crente, porque Deus fez uma coisa que Ele gostou, uma coisa que Ele acha bela, então Ele adora aquela coisa. É um princípio idolátrico. E nós temos aqui então um princípio clássico: é na igreja que eu aprendo a agradecer. Mas por que isso? Porque geralmente nós somos tendenciosos a agradecer por algo, e na igreja eu aprendo a agradecer por Deus. Na igreja eu aprendo a agradecer e aprendo que agradecer não começa assim: obrigado, Senhor, porque soltaste Pedro e João. Na igreja, unânimes, eu aprendo a agradecer assim: obrigado, Senhor, Tu és fiel, justo e verdadeiro, socorro bem presente na tribulação. Eu não agradeço pela dádiva antes de quem a deu. Na igreja eu aprendo a agradecer do modo correto. Eu tenho filhas pequenas, então frequentemente eu costumo ensiná-las a agradecer, como todos os pais fazem. Agradece pelo que você recebeu. E em geral é sempre assim: ganhou um presente, agradece pelo presente. Mas a igreja, ela tem ainda uma orientação ainda mais precisa para isso: agradeça quem deu o presente. Primeiro, agradeça a Deus. É na igreja que eu aprendo a agradecer. Às vezes com boa intenção, mesmo sendo os pais bem intencionados, como eu, outros pais estão aqui, nós falhamos, mas a igreja está lá para orientar o agradecimento. Portanto, se a nossa igreja local, e aí aqui temos visitantes, se nossas igrejas não nos ensinam a agradecer por quem Deus é, antes de qualquer coisa, nós temos que repensar nossas relações de igreja, eu como pastor, cada um aqui, porque a igreja deve ensinar a agradecer por quem Deus é. Primeiramente, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Nesse momento, onde a gente olha essa realidade, onde inverter é muito perigoso, eu aprendo a perceber que se eu devo agradecer por quem Deus é, eu também devo ter muito cuidado, porque a igreja é um lugar onde eu percebo que eu posso ser reorientado da maneira correta, a não ver as coisas do modo errado. Como assim? Olha, Senhor, eles não mereciam ser presos, mas Tu és bom. Não tem isso nessa oração não. Ó Senhor, por que deixaste João? Mas João, homem, não tem exaltação à coitadice, a vitimismo. A igreja é um lugar onde o fato de eu ter passado tal coisa diante de Deus não me torna digno de ser louvado na oração.
Deus é digno de ser louvado. Se tem algo que tem que ser ressaltado nas nossas orações de agradecimento, não é precisamente a bênção recebida, mas de que modo maravilhoso o Senhor conduziu todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Significa que quando nós estamos agradecendo, até para agradecer podemos ser corretos, e é na igreja que isso deve acontecer, essa correção que transborda e vai para casa. Quantidade expressiva de cursos para tentar salvar a família são, na verdade, o atestado de falência da igreja. Você é contra cursos de família? Não em igrejas saudáveis. Porque se a igreja é a expressão do casamento de Jesus com a noiva, se eu não tenho uma igreja saudável, eu não posso botar o curso que eu quiser. Essa igreja não vai ser orientada. A igreja precisa estar saudável, numa relação saudável com Cristo, com uma doutrina saudável. E aí ela pode ter um curso, 2, 3, porque esses cursos, eles são apenas apêndices de uma realidade maior e maravilhosa. Mas quando a igreja não está saudável, tentar socorrer casais, famílias, filho adolescente com curso, é uma tentativa paliativa, porque é em Cristo e na sua igreja que as reorientações devem acontecer. Portanto, estar numa igreja saudável não é somente ter um bom culto, mas ser reorientado à vida. Caminhando um pouquinho mais, existe algo precioso aqui, que eu gostaria de ler à luz de 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Então eu vou voltar para Atos, mas para falar disso eu preciso vir para Coríntios e ver com vocês o que a gente vai ler. Como todos nós sabemos, ou pelo menos aqueles que já tiveram o grande privilégio de ler a primeira carta aos Coríntios, aquela igreja estava complicada. Tinha muita coisa lá que não estava legal. Mas é perceptível, muito claramente, de que Paulo, quando começa a sua carta, nos vai dar uma lição enorme para pensarmos igreja e como devemos ver igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamado para ser santos, com todos os que estão em lugares invocam o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agora atenção ao trecho trabalhado. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a pessoa mais pessimista do mundo leria isso e imaginaria o que ia ler depois. Nenhuma pessoa que lendo esse começo encontraria base para dizer os pecados que iriam ser descritos nessa carta. Pecados que iam desde imoralidade sexual, de filho ficar com a mulher do pai, de gente que queria transar, de casar, todo tipo de gente que se exaltava pelos dons que tinha. Não há nenhuma prerrogativa em ler isso e ainda assim achar que você ia encontrar com aqueles pecados que você encontra em 1 Coríntios em quase todos os capítulos. Mas por que nós estamos a ponto de a gente comer ceia e deixar o outro sem ceia? Imagine a comunhão deles. Mas lendo o modo como nós estamos lendo aqui, é perceptível que Paulo confia na obra que Jesus está fazendo mais do que no pecado dos homens. É na igreja que eu aprendo a não confiar nos homens.
Ah, eu não vou para a igreja porque eu não confio nas pessoas. Pô, você já viu essa igreja? Paulo está dizendo que ele confia tanto em Jesus que ele pode ser chamado de irmão dessa igreja. Paulo diz que essas pessoas foram enriquecidas, testemunham de Cristo e que serão confirmadas por ele. Ah, eu não confio na igreja. Ué, mas quem está trabalhando nela? É na igreja que eu aprendo a confiar, porque é nela que eu vejo o caos, a destruição de uma família, uma pessoa completamente perdida no mundo ser transformada. O mesmo cara que a gente viu aqui pegando a mulher do pai, na segunda carta vai falar o seguinte: traz ele de volta. Ele já entendeu. É na igreja que eu aprendo a confiar na igreja, não fora dela. Portanto, nossos desafios com a igreja são porque confiamos mais nos homens do que no Senhor da igreja. Olha o final desse trecho que você leu comigo, verso 8. Ele também, pode falar, eu vou pedir que você fale de novo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam o quê? Não são ainda, mas serão. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. É na igreja que eu confio, na igreja, não por ela, mas pelo seu Senhor. Qualquer desconfiança que tenhamos em pastores, em líderes, que nos tornam mais frios com relação à nossa relação com a igreja, é idolatria em homens. Quem confia em Jesus confia na igreja, mas não por causa dela, mas pelo seu Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de ler a Bíblia porque gostaríamos que a igreja fosse do nosso modo, e ela não vai ser. Ela não vai ser. E antes de qualquer visão negativa, Paulo coloca muito claramente de que ele sabe que Deus está fazendo uma obra naquela igreja e de que ele precisa estar lá, estando como ela estiver. Claro, uma igreja que tem evangelho, uma igreja que tem correção, uma igreja que tem disciplina, uma igreja que tem pastores próximos, uma igreja que tem comunhão próxima, uma igreja que existe, não uma plataforma de palestras. Vamos deixar claro isso. A igreja é um lugar de ação de graças. E voltamos para Atos. Espero que Deus esteja falando com você. Em Atos, nós temos uma fala, logo no verso 24, que diz assim: como é que a igreja chama ele? Tu o quê? Soberano. Só existe uma resposta possível à doutrina da soberania. Nós estávamos estudando aqui por semanas a ressurreição. Lembra disso? Só existe uma resposta à doutrina da soberania. A resposta é um coração contente e um lábio que agradece. Ou seja, quando nós estamos diante da soberania de Deus, não basta entender a soberania de Deus, é preciso vivenciar essa doutrina. E como vivenciamos essa doutrina? Obrigado. Como vivenciamos essa doutrina? Vivenciamos ela com um coração contente, contentado, satisfeito no que Deus é, e lábios que expressam louvor. E mais uma coisa importante, né? A confiança. Paulo, naquele texto que nós lemos, expressa o quê? Confiança, de que Deus confirmará a sua obra. E nesse texto aqui, eles exaltam um atributo logo de cara, né? Uma perfeição de Deus, como diria o Bavinck: soberania. A soberania não vale de nada para um ansioso desesperado. E agora, será que Pedro vai morrer? Será que João vai morrer?
A ansiedade destoa da soberania, porque ser soberano é estar sob o controle das nossas histórias. Se Deus é soberano, meu coração está contente, meus lábios louvam, e a minha atitude é de confiança. Vivenciar a doutrina da ressurreição é vivenciar a doutrina de que nada nesse mundo tira o meu sossego, porque se eu bater as botas, no fim das contas eu tenho tudo muito melhor do que eu tive aqui a vida inteira, e eu tenho uma paz que... Então, viver a doutrina da ressurreição precisa ser externalizado, e viver a doutrina da soberania também. Não basta explicá-la, é preciso vivê-la. E essa expressão aqui é maravilhosa, porque eles estão a minutos, horas de ameaças gravíssimas, e depois das ameaças vem: tu és soberano, o Senhor é quem sabe. Estamos em paz com a tua soberania, estamos bem com o fato do Senhor ser soberano. É como se ouvir todas aquelas ameaças não representassem nada. Tu és soberano. Cantamos isso numa canção tantas vezes na nossa vida. Tu és soberano sobre a terra. E a gente canta isso, mas parece que isso não entra para nós. A igreja é o local onde eu aprendo que Deus é soberano diante de todas as ameaças, diante de todas as violações, todas as tentativas de afastamento que podem nos trazer, ameaças de todo tipo. E eu, como pastor, já ouvi tanta coisa, tanta ameaça de morte social, familiar, tanta coisa. E eu lhe digo uma coisa: descanse na soberania de Deus como uma doutrina concreta. Deus está no controle, isso nos basta. Indo para o fim, na igreja, verso 24 ainda, é na igreja que eu aprendo a orar como convém. Nós falamos de agradecimento, nós falamos de soberania, nós falamos de vários aspectos, mas é interessante observar que, e aí eu vou lhe dizer sobre um pastor que gosto muito, o pastor batista John Piper. Ele falou que uma parte substancial da vida de oração, e até mesmo da vida teológica de oração dele, foi aprendendo a ouvir oração de outras pessoas. Eu fiquei perplexo ao ele falar isso. Ele dizia que em muitos ciclos de oração ele não orava, ele apenas ouvia. E já pastor, já senhor, já um homem vivido no ministério, ele estava em círculo de oração cheio da palavra de Deus. As pessoas oravam a palavra de Deus, as pessoas estavam repletas do Espírito Santo, elas se dobravam diante da graça de Deus. A oração também é aprendida, o modo certo de orar também é aprendido, e nós vemos aqui isso com claridade. Se você puder ir, estamos indo um pouco mais na Bíblia, Neemias capítulo 9, eu gostaria que você fosse até lá, Velho Testamento, lá um pouquinho antes dos Salmos. Dá uma olhada em Neemias capítulo 9. Existe aqui um momento lindíssimo de confissão de pecados, de arrependimento. O povo se reencontra com a lei, se reencontra com várias questões de arrependimento, leitura da lei. E o que acontece aqui? Neemias, no capítulo 9, verso 5, levanta uma oração e diz assim: os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se, bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo que nele há, os mares e tudo o que neles há. Repare o engrandecimento de Deus aqui em Neemias capítulo 9, e o engrandecimento de Deus aqui na igreja primitiva do século I. As mesmas palavras quase, eles estão copiando uma oração.
Eles estão copiando uma construção de como se chegar a Deus. Não vem com esse papo de dizer que oração é tudo espontânea, a gente faz do jeito que quiser. Na igreja eu aprendo a orar. A igreja é um lugar que me ensina a orar. Na igreja eu vejo as palavras como são colocadas, como são bíblicas, como são encharcadas de velho, novo, em todos os testamentos aí. Sabe por quê? Porque é na igreja que eu chego sem saber falar com Deus, eu saio sabendo falar com Deus. Eu e você precisamos que a igreja nos ensine isso. Essa igreja sabia orar, porque ela tinha aprendido com a igreja de Israel, e agora ela sabe orar. A igreja precisa ser uma casa de oração. Foi assim que Jesus chamou a igreja. Ele falou assim: a minha casa, o meu templo será chamado de casa de oração. Nós precisamos ter essa experiência de aprender a orar com irmãos mais piedosos. Se tem uma coisa que expressa claramente a mudança significativa de alguém que passa da morte para a vida, que é salvo, é que ela pode orar. Ela não podia, inimiga de Deus, fora de Deus, não podia orar. O ímpio não pode orar. Seus lábios podem falar palavras, mas somente quando Jesus o salvar é que ele vai poder orar. Isso é maravilhoso, deveria ser algo que ficasse no nosso coração. Puxa vida, Jesus venceu a morte, venceu tudo isso para que eu pudesse falar com o Pai. E tantas vezes nós deixamos isso como se fosse qualquer coisa, Esse meio de graça tão maravilhoso. Nós sabemos que Ele nos trouxe essa chance. E essa igreja primitiva, como a gente está falando, ela era uma igreja que realmente ensinava os seus membros a ler o mundo com os olhos da Bíblia. Karl Barth falou isso certa vez. Ele falou assim: leia a Bíblia, teólogo Karl Barth do século XX. Leia a Bíblia, agora leia os jornais, à luz da Bíblia. Olha, incrivelmente aqui o verso 25, na parte B diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora olha a igreja interpretando o Salmo 2, que é o que você acabou de ler, à luz dos acontecimentos. Que maravilhoso! A igreja é o lugar onde você chega com aquele desespero, olha o que está acontecendo, e alguém traz a Bíblia e falou assim: era para ser assim. O Messias havia de padecer, e agora você há de padecer. É na igreja que eu aprendo a ler o mundo com os olhos da Bíblia. Olha o que eles vão dizer, verso 27, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Incrivelmente, eles olham a situação de Jesus, Pilatos, o governador, os gentios, e falam: isso é Salmo 2. E aí você traz um irmão atribuladíssimo, e você fala: isso é Salmo 46 para você. E aí você traz um outro irmão desesperado, isso aí, julgamento de Jesus, Pilatos, isso aí é João 18. Você traz a pessoa para a Bíblia e diz: olha você escrito aqui, olha teu nome aqui junto com Hebreus capítulo 11. É na igreja que o mundo é lido do modo certo. Não espere que em mais nenhum lugar faça isso. Terminando, o verso 24 ainda nos ressalta, nós não vamos entrar mais do que isso, mas o verso 24 ainda nos ressalta mais uma coisa. Eu fecho aqui. O verso 24, ele é expressivo porque ele é tomado de empréstimo de dois lugares diferentes das Escrituras. E eu peço que você mais uma vez vá até lá, Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, verso 11, exatamente no mandamento, onde você tem o Shabat, o dia de descanso, o dia de contemplação. Olha da onde a igreja de Atos tirou aquele trecho que você acabou de ler. Diz assim o verso 11: porque em 6 dias
O Senhor fez os céus, aí, a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Essa igreja compreende a realidade de que a ortodoxia, ou seja, a doutrina certa, é a doutrina com que eu leio o mundo. E agora, no Salmo 146, onde nós vamos ler a partir do verso 5, 146, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Olha aí, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos. Está te lembrando o que eles passaram, olha aí, ó. Que faz justiça aos oprimidos, dá o pão aos que têm fome, o Senhor, e liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão, a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. A ortodoxia e a doxologia numa oração da igreja primitiva. A lei e o louvor. A igreja é o lugar onde eu penso do modo certo e louvo do modo certo. Ele usou a lei e um cântico para expressar que é só na igreja que eu compreendo todas essas realidades. Meus sofrimentos, minhas lutas, minhas privações, as suas, os desafios, os ataques, os confrontos, até a própria igreja, quando teima em desconfiar de si mesma, né? É só na igreja. É só na igreja que essas coisas mudam. A gente vai orar e, geralmente, quando nós oramos, terminamos. Então, não há uma segunda oração, um segundo encontro. Então, essas são as últimas palavras. Se você tem alguma dificuldade em entender, se relacionar, amar, vivenciar a doutrina da igreja, pense o porquê o Senhor trouxe você aqui hoje. Pense no porquê tantas coisas que talvez você tenha deixado passar ao longo dessa caminhada são coisas que já estavam lá escritas nas Escrituras. Tanto tempo lá esperando que você lesse. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para que você possa viver intensamente a igreja do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós ficamos sem palavras ao perceber o quanto o Senhor nos abençoa estando na igreja. Eu não tenho como agradecer do modo mais exato, mas eu louvo o Teu nome. Eu glorifico o Teu nome, que é grande. O Senhor é justo, fiel, verdadeiro, socorro bem presente na angústia. Ainda que os mares se revoltem, os montes se abalem, o Senhor é, e de geração em geração tem colocado o Teu povo, o Israel de Deus, a igreja de Jesus. O Senhor sempre trabalhou com um povo, e agora aqui, diante do corpo de Cristo, Senhor, o Senhor nos questionou muito. Não foi o pastor, que também precisa da doutrina, foi o Senhor. Reconhecemos a voz de Deus quando fala nas Escrituras, porque elas nos perturbam, elas nos transtornam. E essa noite eu te peço a Deus que o mais cansado ao menos cansado, do mais atento ao menos atento, possam nesse momento perguntar a Jesus se tem vivido essa igreja, se tem vivido essa igreja que foi pregada, porque essa igreja é a única igreja possível, é a igreja que o Senhor fundou. Perdoa, Senhor, o nosso coração que muitas vezes cria falas
na tentativa de amenizar aquilo que está escrito, de que a igreja está no centro da vontade de Deus, de que viver igreja intensamente não é algo de um evento e nem do culto de domingo apenas. Viver igreja é o partir do pão, é a refeição, é o louvar após o desafio vencido, é chorar a perda, ainda que com resiliência de quem sabe que tem todas as coisas. Senhor, nos faça igreja. Senhor, não nos deixe nos perder no nosso conceito pessoal de igreja, naquele conformismo barato, o modo como queremos que a igreja seja e não queremos mais saber, e acabou, e é isso mesmo. Senhor, essa noite eu te peço misericórdia para cada um aqui, para mim, para os irmãos, para os visitantes. Se alguém aqui não tem Jesus e precisa se converter, eu peço, Senhor, traga-o para a igreja, salva-o para a tua igreja. Nos alegramos com a presença doce e suave do Espírito Santo, e temos certeza de que fomos questionados sim, no nosso conforto, conformismo, no nosso preconceito sobre igreja, mas pedimos ao Senhor, assim como essa igreja disse, tu és soberano, Senhor, tu és soberano, e pela tua soberania nos transforma. Somos muito duros de coração, cabeças duras, somos pessoas difíceis, por mais que às vezes a gente possa ouvir a tua palavra, quando é para agir, quando é para concordar, quando é para dizer o amém, nós recuamos, porque vai nos custar tudo. A igreja custou tudo para Jesus, e também vai custar tudo para cada um de nós. Por isso, Senhor, não permita que retrocedamos enquanto igreja. Pelo contrário, que aqueles que estão aqui hoje possam propagar a grande notícia de que Jesus salvou pessoas para que fossem igreja, povo de Deus, família do Senhor. Perdoa o pecado de negar, de negligenciar, de nos conformar à própria dimensão pessoal do que é a igreja. Perdoa, Senhor, perdoa, libera teu perdão para nós essa noite, e nos confronta com a verdade, e que a verdade vença mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, estão todos convidados ao culto no domingo à noite às 18 horas. Deus abençoe.